como se originou, né, dizer entre aspas, o mundo espiritual? Será que tudo que a pessoa acredita tem uma origem histórica, sim ou não? E que com o tempo, né, essa origem vai se tornando parte do imaginário do povo? É a mesma coisa em relação às divindades. Por que os judeus acreditam em Yahvé, né? Por que os budistas acreditam em Buda e por que os muçulmanos acreditam em Alá? E por que as pessoas, por exemplo, no Brasil ou no Ocidente, acreditam em demônio e os judeus não acreditam da maneira como nós acreditamos, ou os budistas desconhecem esse termo? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da origem dos demônios, né? Vimos que a cultura brasileira, além de ser muito mística e espiritualista, dá demasiado crédito, né, ao conceito de mundo espiritual, batalha espiritual, a luta do bem contra o mal, né, a luta de Deus contra o diabo, né, o poder de Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 8, na cidade de Cafarnaum, de poder subjugar os demônios. Mas a questão é, de onde vem a palavra demônio? O interessante é que quando as pessoas falam de nomes sagrados, as pessoas acreditam que esse nome veio de cima para baixo, de uma escada, né, ou de uma fonte direta, ou seja, um caráter de revelação. Mas todos os nomes, eles têm a sua origem, né? Eles têm a sua etimologia e a sua história. Assim como o nome de Deus, o nome do diabo, de Lúcifer, Satã, o nome de outros adjetivos, também tem a sua origem histórica, né? E com o tempo, vamos dizer assim, pelo excesso de mimetização, né? Quando determinado conceito entra na mentalidade de uma pessoa, vai formando um conceito mental de sociedade, um conceito mental de comunidade e um conceito mental de nação. Até que na visão de Jung nós conhecemos como arquétipos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, assim, qual a origem da palavra demônio? Da onde que ele vem? Interessante que, se analisarmos pela cultura grega, a palavra demônio, ela se referia, por exemplo, a uma entidade menor, ou seja, um espírito guia, né? Então, a palavra demônio na cultura grega não tinha uma conotação negativa, ela se referia a divindades, né, ou semidivindades, que poderia tanto fazer o bem quanto o mal, né? E essas divindades, elas eram vinculadas aos lugares onde elas se apresentavam. Seria uma espécie de teofania, sabe? Por exemplo, assim, uma entidade aparece num lago e esse lago, na verdade, vai se tornar o centro de peregrinação da onde essa divindade vai ser chamada, né? Interessante que vemos isso também não só na cultura grega, mas também na cultura judaica, que tem a espécie de Shedim, né? Que seria a palavra guardador, é o guardador de uma região, na verdade, né? Por exemplo, a partir do período intertestamentário, a palavra Shedim, que significa guardador, ela foi assumindo uma conotação, né? Assim como os judeus, né, eles não acreditam em Satanás, né? Eles acreditam que tudo é ordenado por Deus. Então a palavra Shedim começou a ter a conotação de algo mal, né? Mas não do termo demônio como nós ocidentais, como as pessoas interpretam.
Então há uma similaridade muito grande entre daimon e Shedim, né? Interessante que a Bíblia, quando foi traduzida pela Septuaginta, né, pelos judeus helenizados, né, eles demonizaram a palavra daemon. Então, o cristianismo pegou isso, principalmente dos pais da igreja, né, que, por exemplo, eles demonizaram a palavra demônio, mas a palavra demônio, ela apenas significa uma voz, né, que habita a consciência da pessoa, ou um espírito territorial, daquelas pessoas, por exemplo, que tiveram experiências consagradas em determinados lugares, e esses lugares se tornaram consagrados. Dentro da cultura grega, verificamos alguns dos daimons, né, que existem. Por exemplo, tem o deus grego Eros, né, que é o deus do amor e do desejo. Ele é filho do deus Poros com a deusa Penúria. Também temos Hermes, que é um deus mensageiro, né? Então ele é responsável por encaminhar as almas no mundo da morte. Vemos a deusa Nêmesis, né, que ela é a deusa da vingança e do equilíbrio cósmico. Então foi ela que lançou a maldição contra Narciso, quando Narciso desprezou Eco, né, a ninfa, né, Eco. Temos também a Hécate, né, que é a deusa da magia e da bruxaria, né, e da encruzilhada e do submundo. Interessante que a bruxaria na conotação grega não tem nada a ver com a bruxaria na conotação ocidental. Vemos também Íris, que é a deusa mensageira. Ela é associada, né, à comunicação entre deuses imortais. E temos Eufrosine, a Gália e Thalia, que são as três deusas que eram as deusas da beleza. Também vemos o deus Plutus, né, que inclusive o nome Plutão é relativo a ele, que é o espírito da riqueza e da abundância. A deusa Ananke, a personificação da inevitabilidade e da necessidade do destino. E Melinoi, que é filha de Hades e Perséfone, considerado, né, deusa dos fantasmas e dos sonhos noturnos. Então, se verificarmos a conotação de demônio, de daimon, na cultura grega, né, dentro dessa cultura, ou eles são filhos entre deuses e humanos, ou então são filhos entre deuses, mas numa escala inferior. Seria uma espécie de titã. Na cultura grega seria Titã. Mas o interessante é que, se verificarmos a palavra daimon, ela varia muito, né, conforme a região e o período, né, da Grécia Antiga. E muitos outros daimones menores, muitas vezes eles eram totalmente cultuados. Por exemplo, como eu falei, na cidade de Cafarnaum, Cristo, ele vai lá e sabe que tem um demônio. O interessante é que o Shedim, tanto quanto daimon, vamos para a cultura hebraica, para a cultura judaica, na verdade. Os Shedins, eles se manifestavam em lugares totalmente vazios, né? Ou seja, em desertos, cemitérios, né, casas abandonadas. Então, eles eram considerados, por exemplo, deuses ou semideuses de uma certa região. Por exemplo, no outro vídeo a respeito, eu falo da divindade Pazuzu, né, divindade suméria. Então, ele era um deus guardião dessa região. Inclusive, no Antigo Testamento, né, quando o sacerdote fazia expiação do povo, ele pegava, fazia uma oração antes de entrar no Santos dos Santos e transmitia todo o conceito de pecado para o bode expiatório. Mas o pecado no conceito judaico é totalmente diferente do conceito cristão. Então soltavam sobre esse bode e lançavam sobre Azazel, né? Inclusive a palavra Azazel tem duas interpretações, né? O mal de Deus ou o veneno de Deus. El, né, que é o nome até de uma divindade cananita. Mas o interessante é que quando Azazel era jogado para as regiões desérticas, ele morria lá, ou seja, toda a transgressão do povo de Israel
estava lá. Então verificamos que o conceito de daimon ou de demônio que as pessoas têm hoje se baseia muito na cultura zoroástrica. Por quê? Porque na cultura zoroástrica tinha duas divindades. Ahura Mazda, que era o deus do bem e da luz, e Ahriman, que era o deus do mal. Que até o Ahriman na cultura zoroástrica, ele, né, alguns judeus começaram a o assemelhar a Baal Zebub. Né? Baal Zebub significa o senhor das moscas. Mas o interessante é que dentro da cultura persa, né, dentro do zoroastrismo, religião que influenciou muito o cristianismo e o judaísmo, Ahura Mazda era o deus do bem, da luz, e Ahriman era o deus do mal. Então, a luz é o anteposto das trevas, o bem é o anteposto do mal. Então, enquanto uma prega somente o bem, a outra transparece o mal. Né? Por exemplo, você vê que se fosse ou uma divindade que tivesse duas faces contrárias. Por exemplo, a Mister dizer que o signo de Gêmeos, na verdade, foi baseado na cultura zoroástica, porque tem uma obra de Ésquilo, né, que conta sobre os persas, né, e os persas influenciaram muito a cultura grega no culto do orfismo, né, e o mundo espiritual que seria mais totalmente territorial. Então isso também influenciou muito, por exemplo, a fazer os escritos, né, que são chamados que não são canonizados, na verdade, pela igreja, que é o livro de Enoque, né, por exemplo, que conta a queda, né, dos anjos que foram ao céu. Esses anjos, após essa rebeldia, foram aprisionados em lugares específicos. Interessante que se assemelha muito ao conceito de daimon, porque no livro de Judas, versículo 9, né, os espíritos que não guardaram o seu devido principado foram colocados em prisões para receber o seu juízo no final. Receber o seu juízo final no dia do juízo. Em Apocalipse 9, se eu não me engano, em Apocalipse 13, fala que Deus, Hashem, aprisionou, né, anjos perto do rio Tigre e Eufrates. Você vê que o livro de Apocalipse, quando é escrito e é inspirado, né, em questão de anjos ou demônios territoriais, né, eles se referem, né, muitas vezes a essa certa similaridade com a cultura grega. E verificamos que a cultura grega é muito antes da mitologia judaica, que se estabelece quando se escreve Talmud, né, Talmud Bavli, no século V. Então, por exemplo, há algumas similaridades entre as culturas em que as religiões comparadas fazem que uma cultura sempre influencia a outra na sua maneira de interpretar a realidade, e com o tempo ela vai tendo características próprias, mas só que as pessoas perdem as suas raízes. Né? Por exemplo, quando você fala da palavra daimon, demônio, as pessoas têm muito medo, mas é apenas um símbolo, né, de algum fenômeno que a pessoa não conhece, um símbolo da natureza que a pessoa não conhece, ou era um símbolo da consciência em que os antigos não conheciam, que a psicanálise com o tempo começou a desvendar, e a neurociência, mas é a crença que se estabelece sobre aquilo que você não conhece. Você vai atribuir a uma divindade ou algo demoníaco. O interessante é que, se verificarmos, por exemplo, a história do demônio no decorrer do milênio na cultura ocidental, ele vai, né, tendo algumas características que é totalmente a parte do demônio, vamos dizer assim, considerado bíblico, né, que está de acordo com a tradição cristã. Então, quando as pessoas acreditam numa força, na verdade, é algo que as pessoas não conseguem compreender, e sempre vai dar esse caráter místico, assim como os gregos interpretavam a natureza, assim como os hebreus antes do período intertestamentário interpretavam, assim também, por exemplo, como as religiões, né,
de cunho agrários. Tem vários sumérios, babilônicos, né? Então eles sempre interpretavam aquilo que não conseguiam entender mediante uma força da natureza. Então a palavra daimon, ela significa, no seu contexto original, né, a uma divindade que apareceu em um determinado lugar para uma determinada pessoa. Assim como Shedim, o sonho, né, que Jacó teve, que ele viu né, os Melechim, os Malachim, subindo e descendo a escada, e ele coloca uma pedra e fala bem assim: certamente El aqui me apareceu. Então ele pega uma estela, né, não talhada, ele pega uma pedra não talhada e oferece um lugar, coloca em um lugar. E esse lugar, por exemplo, se torna o local sagrado, né, onde o sagrado se manifesta, né? Ou seja, as pessoas vão fazer peregrinações, né, para esse local. Muitas vezes temos alguns costumes nós ocidentais que não sabemos da história. É o caso de uma peregrinação. Você vai, por que uma cidade é considerada santa? Por que o lugar é considerado santo? Né? Interessante que isso se estabelece uma teofania da divindade a um lugar. Se vocês quiserem saber mais sobre a respeito, tem uma coleção de um livro, né, que é de um filósofo, Mircea Eliade, né, que ele começa a estudar a antropologia e a filosofia da religião como auto, vários outros livros que falam sobre o tema. E eu quero agradecer o carinho e a atenção de todos e, por gentileza, divulguem o nosso pequeno trabalho, né? Se inscrevam no nosso canal, aperte o botão dos likes, né? Comentem também. Eu gosto muito que todos participam, né? E se vocês quiserem dar até um tema a respeito em que eu possa, né, falar para vocês, eu faço. E se eu não souber, eu vou estudar a respeito para poder, né, passar também. E como sempre, eu agradeço o carinho, né, a atenção de todos que têm feito esse canal crescer, e até a próxima.